E aí galera, tudo beleza? Dando continuidade então ao nosso curso do Precep Online, vamos dar início agora à nossa aula 4, onde a gente vai abordar a representação do sistema elétrico de potência. Essa aula vai ser uma aula bem simples, nosso objetivo aqui é só apresentar a vocês os diagramas, a simbologia que a gente utiliza para representar um sistema elétrico de potência ao longo da disciplina de CEP 1, e fazer também um comparativo entre a topologia que a gente viu em Circuitos 2 com a topologia que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá então. Vou começar falando então sobre os 4 tipos de diagramas elétricos. A gente tem o diagrama unifilar, trifilar, o multifilar e o diagrama funcional, sendo que a escolha do diagrama que a gente faz para representar um dado sistema elétrico, ele depende do contexto no qual esse diagrama vai ser utilizado. Obviamente, cada um deles representa um sistema de uma maneira diferente, enfatizando elementos diferentes do sistema. E a importância desses elementos, ela depende do problema em questão que a gente está analisando. Então, a escolha do diagrama, por consequência, ela vai depender do propósito que ele vai servir. Por um exemplo, para fazer um estudo de carga de um sistema elétrico. Nesse tipo de situação, não é muito importante para a gente as informações sobre os relés e os disjuntores do circuito. Mas, em compensação, quando você faz um estudo de falta de um sistema elétrico, por exemplo, aí, nesse caso, é muito importante que você conheça, que você tenha informações sobre os relés e os disjuntores presentes no seu circuito. Na disciplina de CEP, o nosso estudo ele é mais focado nos diagramas unifilares e trifilares. O unifilar ele ainda é visto com um pouco mais de frequência do que o trifilar. Mas enfim, nessa aula então, a gente vai focar nos diagramas unifilar e no trifilar. Mas antes de começar a falar dos diagramas em si, eu vou apresentar rapidinho a simbologia dos elementos mais importantes que a gente vai ver durante o curso. A gente tem a simbologia da máquina girante, que vai estar representando aqui no nosso caso tanto geradores quanto motores, transformadores de potência com 2 enrolamentos e com 3 enrolamentos. Que vale salientar, a gente tem 2 símbolos diferentes para representar cada um deles, mas são essencialmente a mesma coisa, são só formas diferentes mesmo de representar o mesmo elemento, não tem diferença nenhuma. Barramento, que aqui está representado por esse segmento de reta, esse tracinho. Disjuntores de potência, que a gente vai ver bastante também nos diagramas que a gente vai estudar. Fusíveis, transformador de corrente, que a gente não vê muito. Aqui tem mais alguns. Carga estática. As cargas estáticas que elas vêm conectadas diretamente nos barramentos. Linha de transmissão, que também é representada por um segmento de reta, que costumam vir perpendiculares aos barramentos. E simbologias para conexões em delta e conexões em estrela. E esses são os principais elementos que a gente vai ver ao longo do curso. Voltando a falar dos diagramas agora, vamos começar aqui com o diagrama unifilar, cujo objetivo é justamente fazer uma representação bem concisa de um sistema elétrico de potência, contendo todas as informações importantes para a gente poder analisar esse sistema. E o diagrama unifilar ele faz proveito justamente do fato de que um sistema elétrico equilibrado ele pode ser representado por um equivalente monofásico, não sendo necessária a representação de todas as suas outras fases. Aqui a gente tem um exemplo de um diagrama unifilar, onde a gente já pode reconhecer alguns dos símbolos que eu apresentei lá atrás. A gente tem aqui 2 geradores, 2 máquinas girantes representadas por uma circunferência. Os disjuntores aqui ligados em cada um dos barramentos. Os barramentos em si, que aqui estão representados por essas linhas verticais. Não precisa necessariamente ser vertical, isso não é nenhuma restrição, pode aparecer na horizontal também os barramentos. As linhas de transmissão. Os transformadores aqui, a gente tem transformadores de 3 enrolamentos. É importante salientar também que quando a gente está trabalhando com o diagrama unifilar, os transformadores eles sempre vêm indicando aqui como é que está sendo feita essa conexão dos enrolamentos, se é em delta, estrela aterrado, enfim. E esse símbolo aqui, que se não me engano, acho que ele não apareceu naquele quadro de símbolos que eu trouxe lá atrás, mas isso aqui é um transformador de aterramento, que é bem importante também, que a gente vai ver bastante. Já o diagrama trifilar, por sua vez, se propõe a fazer uma representação um pouco mais detalhada do CEP, onde suas 3 fases são levadas em consideração. Por isso, ele acaba se tornando uma opção um pouco mais interessante para a gente representar sistemas trifásicos, principalmente sistemas trifásicos em desequilíbrio,
já que acaba sendo possível explicitar algum evento que tenha ocorrido em uma determinada fase do sistema. A gente tem um exemplo aqui, inclusive, de um sistema trifásico, uma representação bem simples de um sistema trifásico, em que a gente tem aqui a representação de um defeito em uma das fases dessa linha de transmissão aqui, entre o barramento 2 e o barramento 3. Certo, agora que já vimos os tipos de diagramas e os principais elementos que compõem o CEP, né, junto com a simbologia que a gente utiliza para representar esses elementos, nosso objetivo agora é fazer um rápido paralelo entre a topologia que a gente utilizava em circuitos 2 e a topologia que vamos utilizar daqui para frente para representar os sistemas de potência. A gente tem aqui a representação do equivalente monofásico de um sistema utilizando o formato que vimos em circuitos 2. Nesse sistema aqui a gente tem um gerador, dois transformadores, T1 e T2, uma linha de transmissão entre os transformadores, né, que a gente representou por um indutor, e uma carga estática conectada ao transformador T2, que a gente representou por uma resistência. E como é então que ficaria a representação desse sistema aqui, utilizando um diagrama de CEP? Na verdade é bem simples. Eu acho que, além da questão de trocar as simbologias dos elementos, o que mais poderia causar estranhamento é o fato de que quando a gente está trabalhando com o diagrama de CEP, os nós do nosso circuito eles se traduzem em barramentos, né? Lembrando que um nó é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos do circuito, ou a conexão entre dois ou mais elementos do circuito. Então aqui a gente já tem os nós do nosso circuito sinalizados. Entre o gerador e o transformador T1, a gente tem o nó 1. Entre a linha de transmissão e cada um dos geradores T1 e T2, a gente tem os nós 2 e 3, respectivamente. E entre o trafo T2 e a carga estática, a gente tem o nó 4. Para desenhar, então, esse sistema usando o diagrama de CEP, a gente simplesmente substitui cada um desses nós por uma barra e utiliza a simbologia apropriada para cada um dos elementos conectados a essas barras, né? Então, a nossa representação ela ficaria exatamente assim. Cada um dos nós a gente substituiu aqui por uma barra. A gente tem a barra 1, barra 2, barra 3 e barra 4. Conectada à barra 1, a gente tem o gerador, que é uma máquina girante. Então a gente usa aquela simbologia que a gente viu lá atrás para a máquina girante. Transformador T1 e T2 também a mesma coisa. A gente usa aquela simbologia que a gente viu para transformadores de dois enrolamentos, que lembra o diagrama de Venn. A linha de transmissão, que a gente representa simplesmente por um fio, né? Uma reta aqui ligando as barras 2 e 3. E a carga estática também, que a representação é simplesmente uma setinha conectada aqui ao barramento 4. E aqui, para finalizar, a gente tem o mesmo sistema do slide anterior, agora com todas as informações importantes que a gente precisa saber sobre cada um dos elementos. Sobre a linha de transmissão, como a gente pode ver aqui, em um diagrama de CEP, a sua impedância ela não necessariamente é fornecida como um valor total, podendo então ser dado um valor de impedância por unidade de comprimento em conjunto com a extensão total da SLT. E aí, claro, para a gente encontrar o valor total da impedância, basta multiplicar esses dois dados fornecidos. Aqui no nosso caso, a gente tem uma impedância de aproximadamente 0,018 mais J 0,44 ohm por quilômetro, com a extensão total de 325 km. Para geradores e motores, no nosso caso aqui a gente tem um gerador, a gente vai ter informações sobre os valores nominais do equipamento. Aqui a gente tem uma potência nominal de 50 MVA e uma tensão nominal de 3,8 kV. E esses dados nominais, eles são os valores para os quais o equipamento foi projetado. Ou seja, quando sujeito a esses valores, o equipamento está operando sob condições ideais. A gente diz que é o ponto ótimo do equipamento. E aí vale lembrar também que esse nem sempre é o caso, né? É possível que a gente tenha um equipamento trabalhando com valores diferentes daqueles para os quais foi projetado. E aí, principalmente quando a gente está resolvendo alguma questão, é importante que a gente preste atenção nos dados nominais e nos dados de operação do equipamento, que não necessariamente vão ser iguais. Sobre o transformador, a gente tem também os valores nominais, né? A gente tem o valor nominal de potência e de tensão. Aqui no caso do T1, a gente tem uma potência nominal de 60 MVA, no T2 uma potência nominal de 15 MVA
E diferente do que acontecia lá em Circuits 2, que as relações de transformação dos trafos eram dadas em função dos números de espiras, aqui a relação de transformação ela já é dada diretamente em função das tensões nominais, né? Então no T1 aqui a gente tem uma relação de transformação de 3,8 para 138, ou seja, uma relação de transformação de 1 para 10. E no T2 a gente tem uma relação de transformação de 138 para 11,95. E por último, esses valores aqui que eles estão sendo dados em porcentagem, tanto para os trafos quanto para o gerador, eles são as reatâncias internas desses equipamentos. E esses valores sendo dados aqui em porcentagem, né, eles estão sendo dados na verdade em PU, que aí é um assunto que vocês vão ver lá mais para frente, nas próximas aulas. E era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado aí pela atenção, espero que tenha sido útil. E até mais.